Boa noite, tudo bem? Eu sou Christian Rocha Coelho, CEO do Grupo Habit, e nós estamos lançando hoje um plano de contingência para escolas. Com o aumento da insegurança e a suspensão de eventos e aulas, a situação afetará a economia, o psique de cada indivíduo e a sociedade. O objetivo do programa de contingência é posicionar a escola como protagonista na instrução da população e no papel de utilidade pública, reduzir o impacto no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e a redução de perdas econômicas, como atraso e não pagamento das mensalidades. Nós temos uma fase de muitas dúvidas, né? Até porque tem muita informação desencontrada. Então, quem faz parte hoje desse hub é Miller Martin Advogados, a FTD, Educação, o Grupo Habit e o Primeira Escolha Avaliação. Estou aqui com um dos principais advogados na área educacional, Dr. Célio Miller. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Christian. Boa noite aos gestores educacionais, boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar algumas orientações prévias a respeito dessa pandemia do coronavírus e algumas providências cabíveis pelas escolas em todo o Brasil. É muito importante entender que o legislador não estava preparado para esta situação, a sociedade brasileira, a sociedade mundial não estava preparada para esta situação. E cada uma das pessoas e das empresas deve dar a sua cota de contribuição. Então, é um esforço contínuo que cada um de nós precisa prestar para que isso seja diminuído, isso seja combatido, de maneira a haver a resolução e alcançarmos a condição de saúde, a retomada do crescimento novamente. Nós estamos com mais de 1000 pessoas nos assistindo, é muito importante hoje esse assunto, e é só o começo. Então, a cada 2 dias, esse nosso grupo, nosso programa, estará lançando e fazendo webinars e lançando estratégias. Nós recebemos também mais de 350 perguntas. E eu compilei essas perguntas em alguns assuntos principais. Primeiro, eu acho que a principal dúvida é, as escolas estão preocupadas com o pagamento das mensalidades e os pais estão questionando a prestação dos serviços, já tendo recebido algumas indagações que o pai não quer pagar a mensalidade. O que nós devemos fazer? Vamos considerar inicialmente, a escola particular ela depende da receita, das mensalidades, da prestação de serviços para pagamento dos seus custos. A escola, seja ela pública ou particular, não foi ela que implantou o coronavírus na sociedade, mas nós temos que lidar com esta situação. Por outro lado, é razoável imaginar que os pais, as famílias, não estão notando, não estão vendo a prestação de serviço no momento em que os filhos ficam em casa. O motivo da suspensão de serviços, embora não tenha sido ocasionado por nós, escolas, está gerando um contratempo muito grande para as famílias. É por isso que, já passados alguns dias desta situação, muitas escolas, sendo a maioria, já estão sendo questionadas pelos pais a respeito de descontos e a respeito de suspensão na cobrança de mensalidades, como decorrência da suspensão de pagamentos. Vamos tomar um paralelo aqui com os serviços públicos, como fornecimento de água, luz, telefone. Se a água é cortada da sua casa, é natural que durante aquele período, é razoável e é jurídico, que aquilo não seja cobrado. Afinal, esse serviço de fornecimento contínuo está sendo cortado. A mesma coisa em relação à luz, serviços telefônicos, gás, etc. A escola é diferente porque ela trabalha com um conceito chamado ano letivo. O que legalmente uma escola está vendendo a cada matrícula é um ano de ensino. O período de vigência do contrato educacional, o ano letivo previsto na LDB, se refere efetivamente ao tempo de um ano. Por isso que a matrícula tem que ser renovada a cada ano. Isso não existe no fornecimento de água, luz, telefone, gás, também não existe nos convênios médicos. Então, ele não é o mesmo serviço que, uma vez suspenso, deve haver interrupção de pagamento. Essa percepção que os pais têm é uma confusão feita em relação aos outros serviços. Nós temos contratos anuais. A escola está se obrigando ao atendimento de um ano letivo, que é um conjunto de conhecimentos dentro do seu plano de aula, a ser apresentado de acordo com aquele cronograma. Toda a escola tem um
calendário. Esse calendário vai ser alterado, mas ele será cumprido. Esta é a previsão. Como ele será cumprido, a divisão do ano letivo em 12, em 13 parcelas, conforme previsto no cronograma de pagamento, ela deve continuar. A escola, como eu disse, depende dessa receita para pagamento nos serviços educacionais. Ela não é obrigada a suspender a cobrança pelos serviços educacionais por conta desta suspensão. Os pais têm que ser convencidos a respeito disso. Seria uma situação diferente se tivesse ocorrido algum problema nas instalações, se a escola fosse obrigada a fechar as portas devido a alguma atitude de sua culpa. A escola, nesta situação, ela não é culpada. Ela está atendendo às recomendações, às imposições da vigilância sanitária, da saúde pública e até dos órgãos educacionais. É por conta disso que é possível, sim, cabível, manter a cobrança de mensalidades. Agora, Christian, vamos falar a verdade. Essa onda do coronavírus, ela está trazendo uma recessão na economia. Nessa recessão, há pessoas que vão perder emprego, há pessoas que trabalham por conta, que vão ganhar muito menos e, naturalmente, vão ter menos recursos. Então, é razoável também prever que os pais de alunos terão menos dinheiro. Por conta disso, é praticamente certo que o volume de inadimplência vai aumentar. Mas, legalmente, a escola pode manter a cobrança pelos serviços educacionais regulares por conta do ano letivo. Mas pelo que eu percebi, eu acho que primeiro a escola está pedindo um argumento, porque o pai está chegando e fala, eu vou tirar meu filho, por que não vai ter aula? Então a resposta é, na verdade, você não está pagando um mês só, é uma anuidade, não é isso? Então, olha, eu estou tossindo aqui, mas está tudo bem, tá? Só o ar-condicionado, deixa eu avisar. Então, na verdade, ele está pagando uma anuidade. Esse mês aqui, na verdade, equivale como se fosse umas férias, que ele paga também as férias. Aquilo que a gente convencionou chamar de grade curricular, ela tem que ser atendido, porque é isso que foi convencido, foi condicionado, contratado pela família. Como será atendido mediante um calendário modificado, um cronograma diferenciado, é por conta disso que nós podemos manter a cobrança na mesma condição mensal. Eu sou obrigado a pagar salários, eu sou obrigado a pagar aluguel, eu sou obrigado a pagar impostos. Esse é o argumento que a escola deve ter para manter a cobrança dessas mensalidades escolares. Então, pagamentos, nós temos as contas a pagar e, na verdade, é uma anuidade, é isso? Sim. E não fomos nós que ocasionamos essa situação. E não fomos nós que ocasionamos. Estamos atendendo às recomendações ou imposições, porque conforme cada estado, houve um decreto diferente, em que se recomenda o fechamento, em que se impõe o fechamento. Há situações diferentes, mas de qualquer maneira, nós estamos fazendo isso para colaborar. Estamos dando a nossa cota de colaboração, assim como as famílias. Isso também é importante, estamos colaborando. Estamos colaborando. Vamos anotar essas observações, o discurso tem que ser bem fechado, né? Eu já recebi questionamento, não sei se isso está previsto dentro das suas perguntas, mas eu recebi questionamento, especialmente no ensino infantil, em que os pais, eles também foram orientados, está todo mundo falando nisso, para não deixar as crianças com os avós, com pessoas acima de 60 anos, por estarem no grupo de risco do coronavírus. Só que a família não tem outra pessoa com quem deixar. Então está insistindo, eu tenho que deixar na escola, a escola não pode abrir. Está gerando um mal-estar muito grande em relação a muitas famílias essa condição. A escola não é obrigada a dar continuidade ao funcionamento porque a família não tem com quem deixar. Cada um vai fazer a sua parte, agora a obrigação dos pais daquela criança buscar um responsável, buscar alguém que cuide da criança durante aquele período, se vai assumir o risco ou não de colocar com um avô, com uma avó, se tem tio, se tem babá. Mas a escola não deve ficar refém dessa pressão, gerando continuidade dos serviços, nem mesmo recreacionais, por conta disso.